Tem um microfone aí? Tem, né? Manda as perguntas aí para o Washington em banda aqui nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui temos 3 perguntas. Uma que é do Matheus. A pergunta dele é: qual a visão e onde como a banda deseja chegar? Qual a visão e onde como a banda deseja chegar? Entendeu a pergunta, Washington? Entendi. Entendeu, Qual é a né? visão e onde a banda quer chegar? A visão da banda Washington Barcelos e até onde Washington Barcelos e banda pode chegar. Tá. Na nossa descrição do nosso grupo, está escrito assim: vamos adorar Jesus para uma pessoa como se tivesse 1000, e 1000 como se tivesse uma. A nossa missão sempre desde o início foi servir essas igrejas que hoje têm a falta, a dificuldade de ter dentro dela um músico, não é? Porque, por exemplo, Danilo, por mais que você queira levar alguém na sua igreja, quando você tem um ministério de louvor, acaba que você fica um pouco acomodado. Você tem um ministério e você não precisa. Mas tem igrejas que não têm. Então, assim, de início a gente foi isso, nesses eventos de igrejas que precisam de um ministério de louvor e não tem, né? Primeira visão que a gente tinha da banda, gente, vamos servir as igrejas. Então, hoje, dentro da nossa cidade, são, assim, pouquíssimas igrejas que a gente não atendeu. E não atendeu porque ainda não teve convite. Se o convite chegar, vai. Vai. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa. Vai, porque a gente vai, já foi em igrejas pequenas, igrejas grandes. Então, isso pra gente nunca foi a nossa visão, sabe? E qual que é a visão que eu tenho hoje, como um líder da banda, que eu tenho? É que a gente chegue onde as pessoas não querem ir, sabe? Nesse lugar de dificuldade. Porque eu chegar e ministrar num culto onde tem 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, é muito bacana. Mas e naquela igrejinha que só tem 5? Que só tem 3 pessoas? Que também necessita, que também precisa de um ministério de louvor. Então, a gente tem essa missão. Logicamente que aí, se formos falar de propósito, de missão, a gente vai percorrer a palavra. O que a palavra nos ensina? A ir pregar o evangelho. Nós adoramos Jesus, mas a Nubia veio conversando sobre isso no caminho. A gente prega Jesus através das canções. A gente ministra aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, aquilo que as Escrituras dizem. Então, assim, a nossa missão sempre vai ser o reino. É o reino. É a expansão do reino, é a pregação do reino, através do louvor, através da música. Então, o nosso ministério de louvor, ele surgiu assim, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu, o Marcos e o Diogo, a gente começou a seguir algumas pessoas que mexiam, né, na área da música, ministérios de louvores ali, e a gente via, cara, a intimidade que aqueles caras tinham. Podemos apontar hoje aqui, que eu falo isso mesmo, sempre que eu posso eu falo. Eu lembro quando o Morada começou, eu e o Marcos lembro, chegava na casa do Diogo, o Diogo escutando Morada, sabe? E, assim, e hoje olha quem que é a banda Morada, conhecido nacionalmente, até fora do Brasil mesmo, porque os caras tinham um coração íntegro, os caras tinham voltado para isso, a serviço do reino. Você vai olhar a trajetória deles, são assim, começaram em igrejas pequenas, começaram servindo as outras igrejas, sabe? E a nossa visão sempre foi de um reino que não fosse praca. Da mesma coisa no dia que eu ouvi sobre o projeto, que o projeto não está vinculado a nenhuma denominação, ele é um projeto livre. A mesma coisa a nossa banda. Eu pertenço a Betel, o Léo pertence à Quadrangular, né, o Rafael à Casa da Bênção. Mas a banda hoje, ela serve à Igreja de Cristo. Ela não serve a A, B, A, C, não. Ela serve o reino de Deus. Então, onde é necessário, onde precisa, e a gente está ali disponível, a gente vai. Não é? O que a palavra do Senhor diz? Eis-me aqui, envia-me. Eu vou dizer o que o que os profetas diziam. Olha, eu estou aqui, me use. Maravilha. Então, sempre foi esse propósito aí, a visão. A visão da banda, então, é cumprir, né, a vontade de Deus. A vontade de Deus, né? Que é servir as comunidades. A gente sempre pensou nisso. Sempre pensou nesse quesito. Olha, tá faltando uma igrejinha ali, ó, não tem música, vamos lá. A gente já foi, mas precisa do convite. A gente não vai se autoconvidar. Né? Mas eu acredito que hoje, se eu tiver negado convites assim, foi por algo muito específico. Não vou por conta disso. Por causa dessa vertente aqui, que já não bate tanto com o nosso ideal que nós acreditamos, ou alguma coisa assim. Mas 95% sempre foi aceito para servir não ao pastor, mas à comunidade. E aonde a banda pode chegar, está muito bem respondido. Né? Muito bem respondido. Aonde Deus te levar. Aonde Deus te levar. Quer falar alguma coisa, Marcos? Cara, e o mais interessante é que, tipo assim, ainda hoje tem igrejas que não tem ministério de louvor, cara. Tem igreja. Eu me lembro da gente já ter ido em alguma igreja grande, assim, acho que até em questão de membros, assim, de ter muita gente,
e que não tem ministério de louvor. Não tem. É meio que aonde a gente entra também, sabe? Respondido aí a primeira pergunta, né, do irmão Matheus, viu? Muito obrigado, viu, irmão Matheus, pela sua participação. Vamos para a segunda pergunta, Danilo? Tem a segunda pergunta aí. Sim, a segunda pergunta também é do Matheus. E ele pergunta o seguinte. É Matheus quem? Matheus o quê? Matheus Anicênio. Conhecido de vocês? Anicécio. É conhecido acho da que banda alguma aqui, coisa né? assim. Manda a Perdão, segunda irmão, se eu pergunta, falei Matheus. errado. Ele pergunta assim, tem algum cantor ou banda como referência? Tem duas pessoas. Eu, particularmente. Alessandro Vilas Boas e Morada. E Fernandinho? Fernandinho, se for aí que entra a questão. Fernandinho. Isso aí que você quebrou. viu? Fernandinho já foi. Não é que já. Não Sério mesmo? cara, assim, no início. Eu Cara, mais quem, gosto, tô é, 1000 quilômetros na frente do segundo. do início, assim, falando de mim, sempre foi o Fernandinho. O timbre não é tão parecido, mas a forma de cantar, às vezes, chegava próximo. Então as pessoas, até vocês brincam em chamar de Fernandinho. Mas eu era. Eu gosto muito do Fernandinho. Sabe assim, Vai chegando outras bandas. vai chegando outras bandas e outra coisa. Na minha época, quando não existia para fora, mas no Brasil não tinha tanto. O podcast não tinha tanto. Então, não tinha tanto vídeos para você conhecer a pessoa, né? Era mais difícil, as pessoas eram mais reservadas, né? Hoje você abre o seu Instagram, você abre o seu Facebook, você abre o seu YouTube, você conhece a pessoa, você conhece ali, por mais que seja superficialmente, mas você conhece ali a vertente que a pessoa tem, o que a pessoa acredita. Então, o Fernandinho, até nessa fase minha de conversão ali, até 1 ano, 2 anos, cara, é só Fernandinho. Era Fernandinho e Thales Roberto. Então, se falasse para mim assim, qual banda que você ama hoje, você gosta de ouvir, né, que você, assim, louvores que te tocam? Fernandinho e Thales. Thales era o primeiro que as canções me tocavam, e depois o Fernandinho. Então, o Fernandinho, assim, eu cantava na igreja, e os irmãos da igreja também gostavam que eu cantava Fernandinho. Então, música que era o Fernandinho, geralmente era destinada para mim cantar. Então, acabou pegando isso que você falou, virou, o Fernandinho de Pompéu. Até o pastor um dia brincou com isso no culto, falando sobre isso, que Deus era tão bom que tinha dado um Fernandinho, brincando, né? Porque eu gostava muito de Fernandinho, gente. Só que aí eu fui conhecendo... Tem uma do Fernandinho para cantar depois? Mais logo nós cantamos ela. Mais logo. É possível que você vai vir aqui no Não. Pó de Graça e não vai cantar. E depois veio o Alessandro e o Morada. Que aí Então já, essas são suas referências. que já vamos falar aí de bandas... Thales, Fernandinho, hoje Alessandro Morado e Alessandro Vilas Boas. Que são referências assim que aí já parte para um lado de devoção ao Senhor, de entrega, de renúncia, de entender o que é a adoração, de entender o que é o propósito de Deus. Aí já foi com esses caras, que já foi o Morada e já veio o Alessandro aí também nessa vertente aí. Sim. E ele como vocalista, né? E vocês? Vocês têm alguém, por exemplo, como referência? Não, as minhas mesmo não eram as mesmas do Washington, É? não. As minhas eram totalmente diferentes, era aquelas músicas mais da Assembleia, mais de adoração, era mais Chile corinhos, Cavalhares. né? Aí eu até, como é que se diz? Eu tive até um Damares. pouco de dificuldade para poder acompanhar eles, né? Eu até tive um pouco de dificuldade Sim. para acompanhar eles, porque o meu timbre era totalmente diferente, o jeito de cantar, né? Eu não acertava em nada. Eu até era um pouco tímida Você também. tem um nome, por exemplo, de uma cantora? Você né? Não Damares. tenho preferida. Shira, Não né? tenho, Tem. não tenho. Mas eu escuto ainda demais, sabe? Essas cantoras, tipo Fernanda Brum, gosto demais. Mas eu não tenho preferida, não. Hoje em dia, para falar com você que eu tenho uma, não. Mas ultimamente eu nem escutava muito, assim, Morada, não escutava muito Fernandinho. Eu passei a escutar depois que eu vim para a banda. E não é que eu não gostava, é porque eu tinha realmente era outros estilos. Mas depois que eu passei a acompanhar o Washington, a banda, aí sim eu consegui também até conciliar a minha voz. Eu tinha mais dificuldade também. Não conseguia acompanhar eles, era totalmente fora. E era tímida também, eu achei que me ajudou demais, né? A entrar na banda, soltar a voz, ter uma desenvoltura no back. Sim. Ele me ajudou muito. E agora esse novo estilo tem tomado meu coração, viu? É meio que um pop rock. Um pop rock. E os nossos instrumentistas aí, né? A galera do... Tem aí... Referência. Ele é O diferente. pessoal do mundo aí vai da guitarra,
Ashley lá do Guns N' Roses? Guns N' Tem alguém, por Roses. exemplo? Cara, eu tenho sim referência. Tem? Referência de. Cara, tem sim referência de baterista, ixi, tem um monte aí. Mas eu me encontro mais essa pegada do Washington, sabe? Sim. Mesmo sendo músico, mesmo estando ali por trás de um certo instrumento, eu me encontro mais nessa pegada aí do Morada, do Alessandro Vilas Boas. Eu troco rios com esse cara e o dia inteiro de Alessandro Vilas Boas. É só isso, mas eu me encontro mais nessa pegada. Mas eu tenho sim referência de baterista, sim. E por onde Com certeza. anda Vilas Boas? Tá no Vilas Brasil, mas não, Boas, né? Vilas Boas tá lá em Londres. Inglaterra. Lá em Londres. Esses tempos ele teve aqui no Brasil, acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. São Paulo. Mas ele tá pra lá, cumprindo o chamado lá. Vocês já tiveram em algum show dele? Ainda não, cara. Teve Ainda essa não, oportunidade? ainda Administração. não. A gente sempre comenta. É do Morada, sim. Ô, Danilo. Morada tem até foto, né? Morada tem até foto. Ô, Danilo, e eu acho que foi assim, foi de Deus, né? Foi de Deus a gente encontrar eles ali no shopping, ali do nada, né? E imagina só, encontrar o cara que você segue como referência. E os caras te tratar super bem, do nada. Foi do nada. Não, demais, que isso. Gravamos vídeo pro Marcos e tudo. Eu não tive lá não, mas os meninos falaram que foi do nada. Os meninos saíram daqui, chegou lá, pum. Topa coisa. E Danilo, sabe Igual que... quando a gente vai em Sete Lagoas e vê o povo de Pompeu. Aí nós olha assim, pô, moral. O Tiagão da Ágape tava também. E ele, assim, o Thiago, mano, o Morada tá ali na praça de alimentação. Eu, mentira. Tá lá na praça. Eu falei, cara, então vamos, bora lá. E já fama, aquela coisa toda. E, Danilo, sabe o que eu acho mais interessante desses caras que a gente tá falando? É que, olha pra você ver, o Alessandro Vilas Boas no auge dessa carreira. Vamos falar assim, as músicas deles sendo cantadas em todo o Brasil. O cara fala assim, o Senhor fala pra ele servir numa terra onde ainda existe uma dificuldade de pregação do evangelho, que é em Londres. Né? O cara arranca daqui, Danilo, sem nada. Abdica do ministério que ele tinha por causa de uma voz do Senhor dizendo vai. E ele vai segundo uma palavra. Então, como é que você não segue um cara desse como referência? Que abdicou de tudo aquilo que ele estava vivendo aqui, que se você for olhar musicalmente, estava vivendo muito bem no quesito de crescimento. Ele estava em expansão, né? Para cumprir o quê? O chamado. Então, como é que você não tem esse cara como referência? Como é que você não dá ouvido para um cara desse, que fala assim, olha, o Senhor me falou isso e eu estou vivendo essa palavra do Senhor. Então, assim, pra gente, né, Marcos, tornou-se inspiração. Nesse dia eu falei, cara, esse cara aí, ele é diferente mesmo. Não é só o que ele fala, mas é o que ele vive mesmo.